Começou já? Começou. Hein? Ó, amor. Matheus, para! Tô te filmando não, eu sou. Deixa eu ver essa tatuagem, deixa eu filmar essa tatuagem. Ó, amor. Qual é a diferença do Flickr e do Fotolog? Flickr é um site pra você se interagir com outros amigos. Vamos filmar o bar, né, velho? Os beijos. Aí tem todas as fotos que eu tiro. Vai clicar lá. Aí você coloca quais tipos de fotos? Que eu tiro. De que, por exemplo? É mais de mato, de tabuleiro. Ah? E sua, você não coloca não? Eu não tiro foto minha. Tô filmando todo mundo Tá aqui. ligado que você fica na frente? Filmou ele. Você não fica na frente. Você não fica na frente. Para.